Oi, bom dia. Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Então, hoje nós vamos falar sobre uma atividade econômica que se tornou uma das principais atividades econômicas desenvolvidas aqui em solo brasileiro durante o período colonial. Nós estamos falando especificamente entre o século XVI e o século XVII. Eu estou falando da cana-de-açúcar. Portugal vai escolher o açúcar não de maneira aleatória. Ele tem um motivo para isso. Por quê? Portugal, nação europeia, metrópole, vive a prática mercantilista. A prática mercantilista, ela tem vários pontos. Um desses pontos é o metalismo, que é a chamada busca por metais preciosos, que de início não vai ser bem sucedida em solo brasileiro. No início, Portugal não vai encontrar ouro e nem prata no nosso solo, muito menos pedras preciosas. Então, uma outra função precisa ser dada para a nossa colônia. Uma outra função, por quê? Porque a função da colônia é gerar riqueza para a metrópole, também dentro dessa prática mercantilista. Nós estamos falando do pacto colonial, certo? Aonde a metrópole, ela explora a colônia. Mas não é esse o ponto da nossa aula hoje. O ponto principal da nossa aula hoje é desenvolver o pensamento acerca da atividade açucareira. E é tão engraçado você falar sobre uma prática econômica, porque uma prática econômica, ela não se detém só a números ou só a custos. Ela vai reger toda a vida em sociedade. E essa produção de açúcar, ela vai dar o início da formação da nossa sociedade brasileira. Nossa sociedade que ainda é, infelizmente, extremamente patriarcal. Ela é extremamente machista. Por que nós estamos falando isso? Então, vamos voltar um pouquinho, né? E vamos falar sobre a nossa produção de açúcar. Como que aconteceu? Primeiro, as primeiras mudas de açúcar, elas foram trazidas por Martim Afonso de Souza. Elas vieram da Ilha da Madeira, aonde era produzido o açúcar, aonde era cultivada a cana. Não só nessa ilha, mas também ao longo da costa africana havia essa produção. O açúcar ele é escolhido porque o clima brasileiro ele é próximo, ele é parecido com o clima da África. Então, o cultivo dessa planta, né, da cana-de-açúcar, ele vai dar muito certo, principalmente no Nordeste brasileiro, onde nós vamos ter duas capitanias que vão ser muito bem sucedidas nessa produção de açúcar. Nós estamos falando de Pernambuco e da Bahia, certo? Para você produzir o açúcar, para você cultivar a cana, você precisa de uma estrutura que é o engenho. Dessa maneira, nós vamos ter o desenvolvimento aqui do sistema de plantation. O sistema de plantation ele é baseado, ele se firma sobre um pilar, sobre 3 pilares, que é o quê? É a grande propriedade, né, que vai ser um engenho, monocultor, nós vamos ter o desenvolvimento de uma única cultura, nesse caso nós estamos falando da cana-de-açúcar, e nós vamos ter o uso da mão de obra escrava. Por que isso? Primeiro, para você cultivar a cana, você precisa de mão de obra especializada. E quando eu falo mão de obra especializada, eu não estou falando que você precisa ter um curso, que você precisa ter um diploma para poder cultivar a cana. Quando eu falo mão de obra especializada, é porque você precisa saber como que ocorre o processo de produção. Então, vocês devem estar entendendo mais ou menos aonde eu estou querendo chegar.
Dentro dessa lógica, dentro desse engenho, nós vamos ter o desenvolvimento da Casa Grande e Senzala, que foi o que caracterizou o início da formação da sociedade brasileira. Nós vamos ter a dinâmica entre o senhor de engenho e os seus trabalhadores que trabalhavam de maneira compulsória. Eu estou falando da mão de obra escrava. O senhor, com a sua família, vivia na casa grande, enquanto os escravos viviam na senzala, tá? Então, a principal dinâmica social desenvolvida durante esse período vai ser a dinâmica da Casa Grande Senzala, aonde esse senhor de engenho, ele detém o poder de vida e morte sobre todos aqueles que vivem no seu território e muitas das vezes até nos arredores. Muitas cidadezinhas, vilazinhas vão surgir e vão se tornar também dependentes desse senhor de engenho, desse homem que é o dono. Então, nós podemos falar que a sociedade colonial, ela é uma sociedade patriarcal, aonde o poder ele é centrado nas mãos do homem. Você não pode, em momento algum, imaginar uma mulher dona de um engenho, uma mulher dona de uma fazenda. Essa sociedade, mais uma vez, para poder reforçar com vocês, ela é uma sociedade patriarcal, certo? Então, dentro desse engenho, além dessa dinâmica social, você tem a área de cultivo e você tem o engenho propriamente dito, aonde essa cana ela vai começar a ser processada, tá? Porém, a produção de açúcar, ela é uma produção que ela é extremamente dispendiosa e Portugal não detinha todos os recursos necessários. Dessa maneira, nós vamos ter a junção, a aliança de um parceiro que vai ser a Holanda. O Brasil, né, no caso Portugal, vai ser responsável pelo cultivo da cana e pelo processo de fabricação do melaço e da confecção das chamadas aquelas grandes pedras, os chamados pães de açúcar. Esses pães de açúcar é que vão ser encaminhados para Portugal. A partir do momento que Portugal receber isso, eles repassam para os holandeses. O processo de refino e distribuição na Europa do açúcar, ele fica a cargo dos holandeses, certo? Mas é errado você pensar também, né, voltando para a nossa colônia, voltando para o Brasil, que todos os engenhos tinham o mesmo tamanho ou tinham essa estrutura toda formada, né? Você ter um engenho, como eu já falei, né, anteriormente, é um processo dispendioso que muitas vezes o senhor de engenho ele não tem todo esse recurso disponível para poder dominar todo esse processo. Então, nós vamos ter muitas fazendas, muitos latifúndios que vão apenas produzir a cana de açúcar. Eles vão alugar de fazendas vizinhas, fazendas maiores, um maquinário para poder conseguir fazer todo o processo. Eles não vão ter dentro do seu território, né, dentro da sua fazenda, o maquinário necessário. Nós vamos ter também fazendas, né, de cana-de-açúcar, nós vamos ter engenhos de cana que vão ser responsáveis por produzir cachaça. A cachaça, ela também entra dentro dessa dinâmica de ganho para Portugal, porque ela vai ser usada também para poder comprar escravos. Ela também vai entrar nesse comércio, infelizmente um comércio que trouxe muito lucro e que durou muito tempo,
que eu estou falando do tráfico negreiro, certo? Então, eu falei para vocês que para você produzir a cana-de-açúcar, você precisa de mão de obra especializada. Eu também já falei para vocês que ao longo da costa africana já era produzida a cana-de-açúcar. Então, automaticamente você pode deduzir o quê? Que essa mão de obra especializada vai ser a mão de obra escrava africana. Não que o índio não tenha sido utilizado, mas esse índio ele foi utilizado em menor número por alguns motivos. O primeiro motivo que a gente pode citar é a oposição que a Igreja Católica fazia à escravização desse indígena. Porque a Igreja Católica, na figura dos jesuítas, eles tinham um projeto de transformar esses indígenas em novos cristãos, tá? E esses novos cristãos, eles seriam conseguidos através da catequese. Dessa maneira, esses padres jesuítas, a Igreja Católica, ela vai ser contra a escravização do indígena. Isso também vai contribuir para que não haja, né, o uso dessa mão de obra. Além do alto índice de mortalidade do indígena, por não ter tido contato prévio com os europeus, muitas doenças que eram comuns aos europeus eram fatais para esses indígenas. Então você tem uma oposição da Igreja Católica e você, ao mesmo tempo, vai ter uma alta taxa, um alto índice de mortalidade. E, por fim, para poder selar esse tripé, assim dizendo, você vai ter o negro africano, que já conhece o processo de produção da cana-de-açúcar, e você vai ter também o tráfico negreiro, que junto com a cana vai trazer bastante lucro para Portugal. Então, dessa maneira, a mão de obra que mais vai ser utilizada vai ser a mão de obra escrava africana, certo? Continuando, nós temos outras atividades, né, que vão ser atividades econômicas que vão ser desenvolvidas aqui em solo brasileiro também. Vão ser atividades secundárias, mas não por isso menos importante. Quando a gente fala em atividade secundária, a gente está falando porque eram atividades que não eram voltadas para o comércio exterior, não eram voltadas para enriquecer a metrópole, mas eram atividades que eram necessárias para você conseguir manter essa estrutura toda que vivia aqui no Brasil, que era o engenho. Se eu estou falando para vocês que o engenho ele era formado pelo sistema de plantation, onde você tem um grande latifúndio monocultor, ninguém vai viver apenas de comer açúcar ou beber melaço. Você tem a necessidade de produzir aquilo que é necessário para subsistência. Então, é nessa lógica que nós vamos ter o desenvolvimento aqui no Brasil da pecuária. Lembrando que o boi, ele também foi trazido para o Brasil. O boi, ele foi trazido por Tomé de Souza. E nós vamos ter o desenvolvimento da pecuária extensiva, tá? Eu tô falando da pecuária extensiva. Do boi, da vaca, né? Você vai retirar praticamente tudo. Quando eu tô falando boi, eu tô falando o animal, tá? Você vai retirar o leite, você vai produzir a manteiga de garrafa, você produz o queijo, você usa o couro, você utiliza a carne. Então, é um animal completo. Além do próprio animal, ele ser utilizado no transporte e na tração do maquinário. Porque esses engenhos, muitas das vezes, ou eles eram as moendas, né? Ou elas eram, não sei se é moenda que fala, o nome agora fugiu. Ou eles eram usados através da tração humana, né, os escravos, ou você utilizava a tração animal.
ou mesmo você precisava desse animal para poder transportar, né, a cana ou transportar algum material. Então é um animal completo. Quando eu falo em pecuária extensiva, é porque você não tinha a criação do gado como a gente vê hoje, a pecuária intensiva. Quando você está na estrada, que você vê lá no alto do morro, 2, 3 vaquinhas ali pastando, eu estou falando de pecuária extensiva. E era assim que funcionava. Só que essa pecuária, ela não era praticada pelo senhor de engenho. Ela era praticada por aquele, quase sempre era um trabalho livre, né? Ou eram ex-escravos, ou eram mulatos, ou eram pessoas brancas, porém mais pobres, que viviam ali aos arredores dos grandes engenhos, num sistema de parceria com esse senhor de engenho, tá vendo? Mais uma vez a gente entra na dinâmica da Casa Grande Senzala, da sociedade patriarcal. O grande senhor de engenho, ele tem o poder de vida e de morte, ele tem o poder econômico em toda a região, certo? Saindo um pouquinho dessa pecuária, a gente vai para o extrativismo que ocorreu ao longo da bacia amazônica, aonde você extraía as chamadas drogas do sertão. Eu estou falando do cacau, do guaraná, da baunilha, da castanha, que eram produtos que não eram cultivados, como eu já falei para vocês. Você vai ter o sistema de extração. E eu estou falando também para vocês de um sistema, volto a falar de novo, secundário, certo? Você vai ter a pimenta, você vai ter o cravo, como eu já falei, produtos que eram necessários também para o desenvolvimento dessa sociedade, certo? Além disso, nós vamos ter a produção de algodão, que ela vai se dar principalmente no Maranhão. Esse algodão, ele era plantado para você produzir tecido, principalmente para os escravos, porque era um tecido mais inferior. E na Bahia você vai ter a produção do tabaco, que também entrava dentro dessa dinâmica do tráfico negreiro, aonde esse tabaco, ele era utilizado para poder trocar, né? Ele entrava dentro dessa dinâmica do escambo, né? Que era a troca de uma mercadoria por outra. Nesse caso, eu estou falando da troca de escravos por tabaco. Essas eram as principais atividades secundárias desenvolvidas aqui em solo brasileiro durante o período colonial. Lembrando que a cana-de-açúcar, ela foi produzida ao longo de todo o período colonial. Mas mesmo quando Portugal, o seu auge vão ser século XVI e XVII, mas mesmo quando Portugal conseguir encontrar ouro e metais e pedras preciosas no nosso solo, essa produção não vai chegar nem perto da riqueza que era produzida através da cana-de-açúcar, certo? Aqui a gente encerra a nossa aula.